Saudações amigos do kart indoor do Rio de Janeiro e do Brasil. Estamos aqui hoje para fazer o sorteio da Copa Brasil de kart indoor 2016. Eu, Arthur Vargas, um dos organizadores da Agência 46, junto com meus amigos Chico Lopes, Felipe Siqueira e Thiago Guimarães. Vamos para o 6º ano seguido organizando a Copa Brasil. Uma satisfação muito grande ver que o torneio é um dos maiores do país e atrai muitos pilotos de diferentes estados. É isso aí, pessoal. Sem muitas delongas, vamos ao mais importante, que é bom sempre a gente falar, que é o cronograma. O evento vai ser realizado no dia 30 de abril e 1º de maio, sábado e domingo agora. No sábado, o cronograma está para os pilotos chegarem às 8 horas da manhã. É muito importante que os pilotos cheguem nesse horário, porque é um dia muito corrido e bastante cansativo. E quanto mais cedo a gente terminar, mais tempo a gente vai ter para descansar para o dia seguinte, no domingo. Então, 8 horas da manhã, os pilotos lá no kartódromo, para a gente dar início ao credenciamento e depois o briefing e começar as baterias o mais rápido possível. Vamos fazer o sorteio das 3 categorias, a leve, a média e a pesado. Na categoria leve tem 38 pilotos, vai ser dividido em 2 baterias. A bateria A terá 19 pilotos e a bateria B 18 pilotos. Na categoria média são 56 pilotos, dividido em 3 baterias. A primeira e a segunda com 19 e a terceira com 18. E, por fim, a bateria pesada, a categoria pesado, também com 56 pilotos, também com 3 baterias, sendo a primeira 19, a segunda 19 e a terceira com 18 pilotos. Ok? Esse sorteio já define o grid da rodada 1 e a rodada 2. O primeiro colocado da rodada 1 será o último colocado da rodada 2. Ok? Só isso. Vamos direto para o sorteio. Primeiro a categoria leve. Aqui os 38 nomes. Vamos sortear aqui a bateria A da categoria leve. Vamos para o pole position. Categoria leve, pole position. Olha quem aparece aqui. Antônio Pimentel, do Rio de Janeiro, do F46. Olha o Titânio, largando na pole position da rodada 1 e último da rodada 2. Segundo colocado, Maurício Guzzo, de São Paulo, do CKC. Aí o grupo CKC. Maurício Guzzo. Terceiro colocado, Lucas Botechia, do Espírito Santo, do GS Racing. Lucas, depois me fala aí como é que pronuncia. Espírito Santo aparecendo aí, legal. Quarta colocação, Léo Alvarez, de Minas Gerais. Aí, Léo, na quarta colocação. Quinto colocado, Ferreira Júnior, do Rio de Janeiro, pelo BV. O grupo BV, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro. Sexto colocado, sexta posição, Rafael Scorcelli, do Espírito Santo, GS Racing. Legal, o pessoal do Espírito Santo aí aparecendo, GS Racing. Sétima posição, Vinícius Oliveira, do Rio de Janeiro, do F46. Aí, Vinícius, correndo com a gente na F46. Oitava posição, Guilherme Caiuca, do Rio de Janeiro, pelo SIC. Caiuca Filho, já venceu a superfinal da Copa. Oitavo colocado, nono colocado, Gustavo Zimmermann, de São Paulo, do CKB. Tá, o CKB aparecendo. Gustavo Zimmermann. 10º colocado, Gabriel Rodrigues, do Rio de Janeiro, do RKC. Tá, o grupo RKC, o campeão dos grupos
da temporada passada, RKC, também tradicional aqui no Rio de Janeiro. 11º colocado, Caio Balzana, Rio de Janeiro, também do RKC. Boa. O pessoal do RKC vem defender o título. 12º colocado, Pedro Ivo, do Rio de Janeiro, pelo F46. Aí, Pedro. 13º colocado, Felipe Piatti, do Rio de Janeiro, pelo Kart GP. Aí, Piatti, aparecendo com o Kart GP aí. Já participei de algumas baterias do Kart GP. 14º colocado, Paulo Tarso, do Rio de Janeiro, também do RKC. Paulo Tarso. 15º colocado, Rodolfo Solino, do Rio de Janeiro, RKC. Bateria cheia do RKC aí, boa. 16º colocado, Thiago Palazzo, do Espírito Santo. Mais um do Espírito Santo aparecendo aí. 17º, Rafael Henning, Rio de Janeiro, Kart GP. Legal, Rafael. Henning. 18º, Ilan Marcel, do Rio de Janeiro, pelo X-Kart. Tá aí aparecendo o X-Kart. Também já corri pelo X-Kart. E 19º colocado, último desta bateria, Yuri Orlandini, do Rio de Janeiro, pelo RKC. Tá aí, Yuri. Então, pessoal, bateria A da categoria leve ficou da seguinte forma: Antônio Pimentel, Maurício Guzzo, Lucas Bocheia, Léo Alvarez, Ferreira Júnior, Rafael Scorcelli, Vinícius Oliveira, Guilherme Caiuca, Gustavo Zimmermann, Gabriel Rodrigues, Caio Balzana, Pedro Ivo, Felipe Piatti, Paulo Tarso, Rodolfo Solino, Thiago Palazzo, Rafael Henning, Ilan Marcel e Yuri Orlandini. Beleza? Essa é a ordem do grid da rodada 1. Agora vamos para a bateria 2 da leve, pole position, Thomas Edison, do Rio de Janeiro, do F46. Aí, Thomas, largando na pole, na bateria B. Na segunda colocação, Alexandre Meirelles, de Pernambuco. Olha o pessoal de Pernambuco aparecendo aí, pelo DP Caim. Pernambuco, Alexandre Meirelles, bacana. Terceira colocação, Rodrigo Vieira, de São Paulo, pelo CKB. Aí o Rodrigo. O pessoal do CKB também aparecendo bastante aí. Quarta colocação, Daniel Majeste, do Rio de Janeiro, pela equipe 43. Daniel Majeste. Quinta colocação, quinto colocado, Roberto Serafim, de São Paulo, CKB. Roberto Serafim, na quinta colocação. Sexto colocado agora. Sexto colocado, Cleveland Chafin, Rio de Janeiro, pelo Bom de Kart. Olha o Bom de Kart aparecendo aí. Sétima colocação, Gustavo Correia, do Rio de Janeiro, RKC em peso. Oitava posição, Matheus Leão, do Rio de Janeiro, RKC. Boa, RKC. Matheus Leão. Nona posição, Pedro Plá, Rio de Janeiro, Bom de Kart. Olha o Bom de Kart aí, na bateria B. Pedro Plá. Décima posição,
10ª posição vai para o Cássio Moisés, do Rio de Janeiro, RKC. Cássio Moisés. 11º. Denilson Cordeiro, Espírito Santo, GS Racing. Mais um do GS Racing aí, ó, Espírito Santo. Denilson Cordeiro. 12º. Walter Reis, olha ele aí, ó, Rio de Janeiro, F46. Olha o Walter aí. 13º. Bruno Casteló, do Rio de Janeiro, pelo F46. Olha aí, Bruninho. 14º colocado, Henrique Guilherme, São Paulo, do CKB. Henrique Guilherme, São Paulo, do CKB. 15º colocado, Weldes Campos, de Minas Gerais. Tá aí o Weldes. 16º colocado, Carlos Nadais, do Rio de Janeiro, pelo KR. Olha o Kart Riders aparecendo aí. 17º, Diego Carvalho, Rio de Janeiro, RKC. Aí, Diego. E 18º, último colocado dessa bateria B, Thomas Dantas, do Rio de Janeiro, equipe 43. Aí, Thomas. Então a bateria B da Leves ficou o seguinte: Thomas Edson, Alexandre Meirelles, Rodrigo Vieira, Daniel Majeste, Roberto Serafim, Cleveland Chafim, Gustavo Correia, Matheus Leão, Pedro Plá, Cássio Moisés, Denilson Cordeiro, Walter Reis, Bruno Casteló, Henrique Guilherme, Weldes Campos, Carlos Nadais, Diego Carvalho e Thomas Dantas. Essa aí, pessoal, foi a categoria leve. As duas baterias da categoria leve. Agora vamos para a categoria médio, com os 56 nomes aqui, divididos em bateria A, B e C, as duas primeiras com 19 e a terceira com 18. Vamos lá. Primeiro colocado da bateria A, João Paulo Cajueiro, do Rio de Janeiro, pelo BV. Tá aí, João Paulo, primeiro colocado. Segunda posição, Elias Caiuca. Olha o Caiuca pai aí, do Rio de Janeiro, representando o SIC. Elias Caiuca, que é campeão da categoria pesado do ano passado. Terceiro colocado, Vitor Leão, Rio de Janeiro, pelo RKC. Tá aí, Vitor. Quarto colocado, Fred Colares, Minas Gerais, pelo RBC Racing. Olha Minas Gerais aparecendo aí. Bacana também, pessoal. Fred Colares. Quinta posição, Helmo Serafim, Espírito Santo, GS Racing. GS Racing aparecendo aí, pessoal do Espírito Santo. Sexta posição, para André Ricardo, de Pernambuco, DP Caim, pessoal de Pernambuco. André Ricardo. Sétima posição, para Alexandre Meirelles, de Pernambuco também, DP Caim. Olha aí, Alexandre. Oitava colocação, Felipe Simor, do Espírito Santo, GS Racing. Aí, mais um do Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro nessa bateria. Bacana. Oitavo, nono colocado, Gustavo Martins, Minas Gerais, RBC Racing.
Tá aí, Gustavo. 10º colocado. Rodrigo Vieira, São Paulo, CKB. Aí, Rodrigo. 11º colocado. Orlando Afonso, do Rio de Janeiro, pelo BV. Aí, Orlandinho, aparecendo aí, bacana. 12º colocado. 12º. Yuri Orlandini, do Rio de Janeiro, pelo RKC. Aí, Yuri. Yuri Orlandini. 13º. Ivo Lira, Rio de Janeiro, pelo SIC. Aí, Ivo. 14º. Leonardo Ferreira, Rio de Janeiro, pelo KR. Aí, Leonardo. 15º colocado. Weldes Campos, Minas Gerais. Weldes, Minas. 16º. 16º colocado. Marcelo Scaranari, São Paulo, pelo CKB. Aí, Marcelo. 17º colocado. Giovanni Filho, do Rio de Janeiro, pelo RKC. Tá aí, Giovanni. Agora é o 18º colocado. Jones Gouveia, Minas Gerais, pelo grupo Acamig. Boa, Johnny. E o 19º, último colocado dessa bateria, é o Humberto Rubim, do Rio de Janeiro, pelo KR. Tá aí, Humberto Rubim, largando em 19º. Então, pessoal, essa bateria A da categoria média ficou o seguinte: João Paulo Cajueiro, Elias Caiuca, Vitor Leão, Fred Colares, Helmo Serafim, André Ricardo, Alexandre Meireles, Felipe Simor, Gustavo Martins, Rodrigo Vieira, Orlando Afonso, Yuri Orlandini, Ivo Lira, Leonardo Ferreira, Weldes Campos, Marcelo Scaranari, Giovanni Filho, Joanes Gouveia e Humberto Rubim. Agora vamos para a bateria B da média, que também terá 19 pilotos. O pole position é Guilherme Caiuca, do Rio de Janeiro, pelo SIC. Olha o Bob Filho. Guilherme Caiuca, largando na pole. Segundo colocado, Gustavo Zimmermann, de São Paulo, pelo CKB. Aí, Gustavo. Terceira posição, Berg Mendes, do Rio de Janeiro, pelo F46. Vai gritar lá do grid: chupa Chico. Quarta colocação, Felipe Piatti, do Rio de Janeiro, pelo kart GP. Boa, Felipe, participando também da categoria média. Quinta colocação, Rafael Azevedo, do X-Kart, pelo Rio de Janeiro. Rafael Azevedo. Na sexta colocação agora, Michel Mendonça, do Espírito Santo, ACPAK. Michel Mendonça, mais um representante do Espírito Santo, mais um capixaba. Sétima posição, Marcelo Tutia. Boa, Marcelo, de São Paulo, do CKC. Marcelo Tutia, o cara do CKC. Oitava posição, Thales Belchior, do Rio de Janeiro, pelo F46.
o Tagarela. Na nona posição. Thomas Dantas, do Rio de Janeiro, equipe 43, nona colocação. 10ª posição. Marino Klinger, do Rio de Janeiro, pelo F46. Aí Marino vai representar a Hayabusa. 11º. Daltro Dalagnol, de Pernambuco. Olha o Pernambuco aí, DP Caim, grupo DP Caim. 12º. Matheus Teixeira, do Rio de Janeiro. Aí Matheus, pelo F46. Dando um pau lá no pessoal da Ace, hein, Matheus. 13º. Gerdan Lives, Minas Gerais, Escuderia Evo. Aí Gerdan, Minas Gerais. 14º colocado. Peter Jankowski, de São Paulo, pela User Center. Aí Peter, Copa Brasil tá internacional com o Peter aí, ó. Pela 15º colocado. Carlos Chinelli, do Rio de Janeiro, pelo X-Kart. Aí Carlos. 16º colocado. Jonas Gripe, Rio de Janeiro. Tá aí Jonas. 17º. Ilan Marcel, do Rio de Janeiro, pelo X-Kart. Aí Ilan Marcel. 18º. Gustavo Labanca, do Rio de Janeiro, pelo RKC. Legal, Gustavo Labanca. E 19º colocado, o último dessa bateria B, Luiz Santos, de Pernambuco, representando o DP Caim. Pessoal do DP Caim em peso aí, né? Luiz Santos, largando na 19ª colocação. Nessa bateria B, pessoal, então ficou o seguinte: Guilherme Caiuca em primeiro, depois Gustavo Zimmermann, Berg Mendes, Felipe Piatti, Rafael Azevedo, Michel Mendonça, Marcelo Tutia, Thales Belchior, Thomas Dantas, Marino Klinger, Daltro Dalagnol, Matheus Teixeira, Gerdan Lives, Peter Jankowski, Carlos Chinelli, Jonas Gripe, Ilan Marcel, e Gustavo Labanca e Luiz Santos. Agora aqui tem 18 nomes que vão fechar a categoria média na bateria C. Vamos lá. O pole position vai ser Danilo Valença, Pernambuco, DP Caim. Danilo largando na pole aí, Pernambuco. Segundo colocado, Léo Eimardi, de Minas Gerais, do RBC Racing. Léo Eimardi, largando na segunda colocação. Terceira posição para Marcelo Nunes, do Espírito Santo, da ACPAK, do grupo ACPAK. Na quarta posição vai largar Ebert Sampaio, do Rio de Janeiro, pelo Kart GP. Legal, Ebert, você vai se ver lá. Ebert sempre participando com a gente aí nos campeonatos. Na quinta posição, Beto Rodrigues, do Rio de Janeiro, pelo F46. Aí, Beto. Na sexta posição,
Rafael Henning, do Rio de Janeiro, pelo kart GP. E Henning na 7ª posição. Sérgio Pimentel, do Rio de Janeiro, RKC. Aí, Sérgio. 8ª posição agora. Robson Luiz, do Rio de Janeiro, pelo KR. Tá aí, Robson. 9ª posição. Marcelo Xavier, do Rio de Janeiro. Aí, na 10ª posição. 10º colocado, Kleber Pena, do Espírito Santo, no grupo ACPAK. Kleber Pena. 11º colocado. Thiago Cunha, Pernambuco, pelo DP Caim. Thiago Cunha. 12º colocado. Francisco Júnior, do Rio de Janeiro, pelo BV. Tá aí, Francisco, 12º. 13º agora. Rafael Bastos, do Rio de Janeiro, pelo F46. Aí, Rafael. 16º colocado. 14º? Ah, 14º. Zé Gonçalves, Rio de Janeiro, equipe 43. Zé Gonçalves. 15º. Juliano Ballarin, de São Paulo, do CKB. Aí, Juliano, participou com a gente na Summer Cup. 16º agora. Leidson Santos, da Paraíba, Pernambuco. DP Caim. Leidson Santos. Whindersson Gomes, de Pernambuco, DP Caim. Tá aí o Whindersson. PB é Paraíba, não é? Então tá certo, Leidson Santos tá com PB, Paraíba. Vamos lá. E o 18º colocado. 18º colocado, Maurício Guzzo, de São Paulo, do CKC. Tá aí, Maurício. Foi o último colocado dessa bateria, lembrando que são só 18 mesmo. Vazio, já foi. Então a bateria C da categoria médio ficou da seguinte forma: Danilo Valença, Léo Eimardi, Marcelo Nunes, Herbert Sampaio, Beto Rodrigues, Rafael Henning, Sérgio Pimentel, Robson Luiz, Marcelo Xavier, Kleber Pena, Thiago Cunha, Francisco Júnior, Rafael Bastos, Zé Gonçalves, Juliano Ballarin, Leidson Santos, Whindersson Gomes e Maurício Guzzo. Então, a gente fechou a categoria médio com essas 3 baterias. E agora nós vamos para pesados. Pesados também com 56 nomes, estão aqui. Mesma forma. Bateria 1 com 19 pilotos, bateria 2 com 19 pilotos e a última bateria 18 pilotos. 56 nomes aqui. Vamos lá, sortear o pole position da bateria A. E é o Ricardo Stelling, do Rio de Janeiro, pelo KR. Aí, Stelling, largando na pole. Também vai gritar lá, chupa Chico. Na segunda posição, Luiz Guzmão, do Espírito Santo, da CPAK. Luiz Guzmão.
Na terceira posição da bateria A da Pesados, Hilton Pessoa, de Pernambuco, do DP Caim. Aí Hilton. Na quarta posição, Felipe Marcel, do Rio de Janeiro, pelo F46. Aí Marcel, se chover vai demorar a formar no grid, hein? Na quinta posição, Cláudio Torino, do Rio de Janeiro, pelo Carburados. Cláudio Torino. Na sexta posição, Felipe Pimentel, do Rio de Janeiro, pelo KR. Aí, Felipão. Felipe Pimentel, do Rio de Janeiro. Na sétima posição, Luiz Paulo, do Rio de Janeiro, pelo Carburados. Aí, Luiz Paulo. Na oitava posição, Antônio Rodrigues, Rio de Janeiro. Aí, Antônio. Na nona posição, Whindersson Gomes, de Pernambuco, pelo DP Caim. Tá aí o Whindersson. Na décima posição, Renato Pereira, pelo Espírito Santo, ACPAK. Pessoal do Espírito Santo participando muito aí, bacana. 11ª posição, Alex Kidd, Rio de Janeiro, pelo BV. Alex Kidd é o cara do kart. Valeu, Alex. 11ª posição, 12ª posição, Rodrigo Alcântara, do Espírito Santo, ACPAK. Pessoal do grupo ACPAK também, lutando a Copa Brasil. 13ª colocação, Felipe Falcão, do Rio de Janeiro. Felipe Falcão. 14º no grid, Thiago Ezequiel, Rio de Janeiro. Aí, Thiago. 15º colocado, Fábio Vasques, do Rio de Janeiro, na F46. Aí, Fábio. 16º colocado, Matheus Teixeira, do Rio de Janeiro, F46, também correndo na pesada, né? Olha o Matheus. A Diva. 16º. 17º. Samuel Viana, Rio de Janeiro, pelo LM Racing. Samuel Viana, representando LM Racing. 18º. Mário Balarim, de São Paulo, pelo CKB. Aí, Mário. Aí, São Paulo, CKB. E o 19º colocado, último dessa bateria, é o Giovanni Balarim, São Paulo, pelo CKB. Olha os Balarim aí nas últimas colocações na bateria A, mas vão largar nas primeiras colocações na rodada 2. Fechou a bateria A da seguinte forma: Ricardo Stelli, Luiz Guzmão, Hilton Pessoa, Felipe Marcel, Cláudio Torino, Felipe Pimentel, Luiz Paulo, Antônio Rodrigues, Whindersson Gomes, Renato Pereira, Alex Kidd, Rogério Alcântara, Felipe Falcão, Thiago Ezequiel, Fábio Vasques, Matheus Teixeira, Samuel Viana, Mário Balarim e Giovanni Balarim. Essa bateria A. Bateria B da Pesados. Na pole position, o Birajara Casado, do Rio de Janeiro, representando o DP Caim. Tá aí o Birajara.
representando o pessoal do DP Caim. Segunda posição, Emerson Vaz, de Pernambuco, representando o DP Caim. Olha o pessoal de DP Caim lotando a Copa Brasil. Muito bom. Terceira posição, Flávio Costa, do Rio de Janeiro. Olha o Flavinho aí. Flávio Costa na terceira posição. Quarto colocado, Thales Belchior, do Rio de Janeiro, F46. Quinto colocado, Hugo Rocha, Espírito Santo, GS Racing. Tá aí, Hugo. Sexto colocado, André Heiderich, Espírito Santo, ACPAK. Tá aí, André. Sétimo colocado, Wesley Silva, Minas Gerais, do CKC. Representando Minas e correndo pelo CKC. Wesley. Qual a posição? Oitavo. Sérgio Pimentel, Rio de Janeiro, Sergião. Rio de Janeiro, representando o RKC. Nono colocado, Felipe Calado, de Pernambuco, DP Caim. Aí, Pernambuco. Décimo colocado, Berg Mendes, do Rio de Janeiro, pelo F46. Aí, Berg. 11º colocado, Léo Amaral, do Rio de Janeiro, pelo Picarte. Aí, Léo Amaral. 12º colocado, André Felisberto, do Rio de Janeiro, pelo KR. Bacana, André Felisberto. Há tempão que eu não vejo. Legal, André. André Felisberto já correu com a gente no F46, bacana. 13º, André Coren, do Rio de Janeiro, pelo KR. Aí, André. 14º, Elias Caiuca, do Rio de Janeiro, pelo SIC, vai defender o título da categoria pesados esse ano. Elias Caiuca. 15º, Alexandre Vieira, de Minas Gerais, pela escuderia Evo. Alexandre Vieira. 16º colocado, Luiz Andrade, do Rio de Janeiro, representando o DP Caim. Boa, Luiz. Luiz também deu uma moral pra gente na Copa. Valeu, Luiz. 16º agora. 17º. Léo Sampaio, do Rio de Janeiro, pelo LM Racing. Aí, Léo Sampaio. 18º. 18º, Pedro Menezes, Rio de Janeiro, pelo KR. Tá aí, Pedro. 19º? 19º e último colocado dessa bateria B, André Bueno, vem de São Paulo, pelo QG8. Tá aí, André, representante do QG8. Com o André, a gente fechou a bateria B, que ficou assim. Primeiro, o Birajara Casado, depois Emerson Vaz, Flávio Costa, Thales Belchior, Hugo Rocha, André Heiderich, Wesley Silva, Sérgio Pimentel, Felipe Calado, Berg Mendes, Léo Amaral, André Felisberto, André Coren, Elias Caiuca, Alexandre Vieira,
Luiz Andrade, Léo Sampaio, Pedro Menezes e André Bueno. Agora os últimos 18 nomes para fechar o sorteio da Copa Brasil de Kart Indoor 2016. Vamos lá. E o pole na bateria 3 é Wendel Martinho, de São Paulo, do CKC. Aí o Wendel. Na segunda posição, Marcelo Menescal, do Rio de Janeiro, pelo Clube do 13. Marcelo Menescal. Caiu um nome aqui fora, vai voltar para dentro. Na terceira posição, Felipe Assunção, do Espírito Santo, pelo KR. Aí, Felipe. Na quarta posição, Marcelo Tutia, de São Paulo, pelo CKC. Marcelo Tutia, o cara do CKC. Legal, Marcelo, sua presença aí. Na quinta posição, Michael Michels, do Rio de Janeiro. Ou Michel Michels, Michael, do Rio de Janeiro. Na sexta posição, Bruno Big, do Rio de Janeiro, pelo RKC. Aí, Bruno. Na sétima posição, Frederic Aleixo, Minas Gerais, pelo Carburados. Aí, Frederic. Na oitava posição, Rodolfo Reis, do Rio de Janeiro, pelo Kart GP. Aí, Rodolfo. Na nona posição, Leonardo Ferreira, Rio de Janeiro, pelo KR. Aí, Leonardo. Na décima posição, Juliano Balarim, São Paulo, CKB. Juliano aparecendo de novo aí. Na 11ª posição, Maurício Lund, de São Paulo, pelo CKC. Aí, Maurício. 12ª posição, Danilo Valença, de Pernambuco, pelo DP Caim. 13ª posição, Humberto Rubim, do Rio de Janeiro, pelo KR. 13ª posição. 14º, Thiago Cunha, Pernambuco, pelo DP Caim. Tá aí, Thiago. 15º, Gustavo Labanca, do Rio de Janeiro, pelo RKC. Tá aí, Gustavo Labanca. 16º, Fred Sampaio, do Espírito Santo, pelo GS Racing, representando o Espírito Santo. E 17º, tem o último nome aqui, Rodolfo Ferraz, do Rio de Janeiro, pelo Cartigo. Tá aí, Rodolfo. Então a última bateria ficou com 17 pilotos. Contei errado, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Certo, isso aí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá certo, tem um piloto a menos mesmo na pesada. Tá certo. É isso. A 17ª bateria C da categoria pesado com 17 pilotos. Que ficou Wendel Martinho, Marcelo Menescal, Felipe Assunção, Marcelo Tutia, Michel Michaels, Bruno Big, Frederic Aleixo, Rodolfo Reis,
Leonardo Ferreira, Juliano Ballarin, Maurício Lund, Danilo Valença, Humberto Rubim, Thiago Cunha, Gustavo Labanca, Fred Sampaio e Rodolfo Ferraz. É isso aí, pessoal. A gente fechou o sorteio da Copa Brasil de Kart Indoor 2016. A gente se vê no dia 30, sábado, às 8 horas da manhã. Um abraço.